Graça e paz, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui junto com vocês nessa noite abençoada por Deus. Hoje eu vou falar sobre o perdão que cura. Amém? Esse tema é muito difícil de falar. Eu sempre falo que o perdão, ele é muito difícil. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis para um homem e uma mulher, perdoar alguém. E por isso que a palavra de Deus, ela fala tanto sobre perdão. Porque o homem já tem dificuldade, orgulho em relação a perdoar. É difícil, principalmente quando uma pessoa começa a te perseguir. Você às vezes está fazendo bem para a pessoa e a pessoa que era seu amigo virou seu perseguidor. Isso é complicado, mas às vezes acontece, pessoas que traem, pessoas que falam mal, pessoas sogras às vezes que são ruins para a nora e vice-versa. Tudo isso gera ferida, gera doença, gera coisa ruim. Por isso que eu quero falar hoje sobre o perdão que cura. Jesus, ele nos ensinou a perdoar. E por mais difícil que a gente não pode tapar o sol com a peneira ou simplesmente não perdoar. A gente precisa procurar ter a ideia de ser perdoador e tentar sempre vencer essa dificuldade de perdoar para que o nosso coração fique limpo na presença do Pai. Amém? Então eu vou falar sobre isso hoje. Eu quero orar junto com vocês neste momento, já pedindo a bênção de Deus. Pai querido, bendito Deus poderoso, diante de Ti estamos hoje aqui, enaltecendo e engrandecendo o Teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus, Filho de Davi. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude nas nossas dificuldades, nos ajude, Senhor, todas as vezes que a gente não conseguir perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos maltratou, aquele que falou mal, aquele que talvez nos desejou mal, Pai. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha nos ajudar a perdoar, assim como o Senhor nos perdoa todos os dias e exerce sua misericórdia e bondade sobre nossas vidas. Queremos ser parecidos contigo, Jesus. Nunca seremos iguais, mas queremos ser parecidos contigo, Jesus. O Senhor é perfeito, o Senhor não tem pecado, não tem mancha. Santifica-nos na tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, justifica-nos com o teu sangue, Jesus, para que possamos ficar limpos. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e falhas, Pai. Limpa nosso coração, nossa mente, nossas emoções, nossas mãos diante da tua presença, Pai. Queremos nos apresentar hoje aqui, ó Pai. Sim, ó Deus, sim. Paizinho querido, Paizinho amado, queremos nos apresentar aqui diante de Ti, Deus, e declarar que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor da nossa vida, da nossa alma, e que o Senhor está no controle de todas as coisas na nossa vida. Dirige-nos, Pai, guia-nos, conduz-nos às águas de descanso, Pai. Conduz-nos, Senhor, a pastos verdes, conduz-nos, ó Pai, a Tua boa vontade, a perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos, Jesus, exaltamos o Teu nome e declaramos: Santo, Santo és o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Quero que você abra a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 50, versículo 15, amém? Diz assim, em diante. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai,
e José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Olha só que coisa tremenda! José já tinha dito que havia perdoado eles, quando eles precisaram de mantimentos no Egito e trouxeram o pai deles junto, Jacó. Mas eles ficaram preocupados, porque Jacó havia morrido e agora eles pensaram que José se vingaria e exterminaria com eles, e provavelmente inventaram essa história, dizendo que o pai deles havia pedido para José perdoar eles os seus pecados. Mas, na verdade, José, ele já havia perdoado seus irmãos. Ele já havia sido sincero. Então ele chora novamente. Ele chora por causa dos seus irmãos. E ele disse: Olha, eu sei, vocês intentaram o mal para mim, mas Deus intentou o bem. Olha que coisa tremenda. Quando você perdoa aquele que te ofendeu, teu irmão, teu pai, tua mãe, teu amigo, teu ex-companheiro, teu filho, seja lá quem for, teu vizinho, tua comadre, sócio, patrão, quando você consegue liberar um perdão, você também está liberando um favor de Deus para a sua vida. Porque se você consegue perdoar, você também é perdoado, a palavra diz. E José havia perdoado, mas eles estavam com medo. E José disse: Olha, vocês intentaram o mal contra mim, isso é verdade, mas o meu Deus intentou o bem para mim. Ele quis dizer, José, que Deus converteu aquele mal no bem, para a conservação da vida deles. Sabe, quando você perdoa, você é muito abençoado. E José, ele foi muito abençoado, porque provavelmente o perdão, ele já aconteceu muito antes desses 2 episódios com os seus irmãos no Egito. Provavelmente José perdoou, talvez na casa de Potifar, na prisão, não sei, ou no caminho para a casa de Potifar, quando estava escravizado, eu não sei, quando ele foi vendido, mas eu tenho uma certeza no meu coração que José, ele perdoou seus irmãos muito antes de vê-los novamente, de recebê-los novamente, porque ele se manteve íntegro na presença de Deus. Ele procurou não desagradar a Deus, não deitou com a mulher de Potifar, ele procurou fazer o que era certo em todo o tempo, porque ele temia a Deus. E por temer a Deus, Deus o abençoou poderosamente. E tudo que José fazia era abençoado. Existia uma bênção sobre a vida de José, porque ele temia a Deus. E Deus se agradava dele. Quando ele começou os trabalhos na casa de Potifar, tudo começou a multiplicar, a ser abençoado, e a casa de Potifar começou a andar muito bem, porque José estava abençoado por Deus. Sabe o que isso significa? Se José estava abençoado já lá na casa de Potifar, provavelmente ele já havia perdoado seus irmãos. Porque Deus, ele ordena a bênção quando a gente consegue perdoar. O favor do Senhor, a bênção do Pai. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz
que nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Aleluia! Porque o Senhor, Ele já nos perdoa. Mas o interessante é que tudo que José sonhou, todos os sonhos que ele teve, se cumpriram. Seus irmãos se prostraram para dizer, olha, nós somos teus servos. Exatamente como foi nos sonhos que ele teve antes de tudo acontecer, quando seus irmãos invejaram ele por causa da túnica de várias cores e dos sonhos de José. Mas aquilo era um projeto de Deus, aquilo não era uma exaltação, aquilo não era uma soberba, e tem pessoas que confundem as coisas, confundem os planos e a grandeza de Deus para uma pessoa, que é uma pessoa, mas existe algo grande de Deus para a vida dela. E muitas vezes as pessoas confundem isso com exibimento, com uma pessoa orgulhosa, e tudo isso aconteceu com José. Mas José perdoou. Amém? José perdoou. Então, se José perdoou, é porque ele estava no centro da vontade de Deus. Mas o mais interessante que eu vejo nessa palavra é que a bênção que estava sobre José transbordou sobre outras pessoas, inclusive quem de fato não merecia, que eram seus irmãos. Quando você libera o perdão sobre a vida de alguém, preste atenção, quando você libera o perdão sobre a vida de alguém, e Deus te abençoa sobremodo, essas bênçãos elas transbordarão. Pega essa palavra, porque você não vai conseguir conter essas bênçãos. Por isso que a Bíblia diz que é para a direita, para a esquerda, né? Já tem aquela canção, por todos os lados, nós vamos ser abençoados. Existe um transbordar de Deus na nossa vida. Existe uma canção até que fala sobre isso. Um transbordar, essa bênção transborda. Por isso que a palavra diz que a presença de Deus na nossa vida, ela é como águas vivas que saltam para a vida eterna, que fluem, né? Que se estendem para outros lados. Somos como árvores que espalham, né, suas raízes e frutificam. A Bíblia fala sobre isso. Quando Deus te abençoar, quando você perdoar as pessoas, Deus vai te curar, vai te abençoar e te prosperar. Só que essa bênção vai inclusive abençoar quem você não conhece e quem te tratou mal. Olha que interessante, porque toda a provisão que José juntou lá no Egito alimentou muita gente que ele não conhecia, tanto do Egito quanto de fora do Egito. Então nós precisamos entender que quando a bênção ela é derramada sobre nós, ela se estende até para quem a gente não conhece, e inclusive para pessoas que um dia te feriram, te magoaram e que você teve que perdoar. Olha que incrível! Pessoas que no passado te feriram, te viraram a cara, desligaram o telefone no teu rosto, né? Hoje se estende sobre eles também, porque você aprendeu a perdoar. Então, a bênção de José transbordou até sobre a vida de quem não merecia. José transbordou sobre a vida de seus irmãos e de seus familiares. Quando Deus te abençoar, isso vai tocar em muitas pessoas e não há como impedir. Aleluia! Que tremenda essa palavra! Que tremenda! Por isso, não deixe a falta de perdão te afastar de Deus, dos outros e de você mesmo. Você entendeu? Não deixe a falta de perdão te afastar de Deus. José não deixou, ele perdoou, e a falta de perdão poderia afastar ele de Deus, mas ele não se afastou de Deus. Então não deixe a falta de perdão te afastar de Deus. Não deixe a falta de perdão te afastar dos outros, ou seja,
você continuar usando de bondade para com outras pessoas e não deixe a falta de perdão te afastar de você mesmo. Por quê? Porque quando nós não conseguimos perdoar, nós ficamos perdidos. Amém? Confusos, tristes. Então, recebe essa palavra aí. Acredite que o perdão, ele faz parte do amor e da graça de Deus. E você precisa acreditar que essa ação de amor e de graça de Deus vai operar na vida até daquele que te fez mal. Aleluia! Assim como os irmãos de José. Nunca mais tocaram em José. Não só porque ele era uma autoridade, mas porque eles aprenderam que o que eles fizeram foi errado, porque eles prejudicaram seu pai. Seu pai ficou em luto por muito tempo por causa de José. Eles prejudicaram as emoções do seu pai, eles prejudicaram a família com a atitude deles. E depois eles pediram ajuda para José. Então, a falta de perdão faz com que não acreditemos mais no amor e na graça de Deus em relação às pessoas. Por isso nós devemos perdoar, porque assim nós também estaremos exercendo a fé que Deus pode mudar a vida de uma pessoa. Aleluia! Que palavra forte, mas importante para nós, para que o nosso coração não fique manchado e sujo em nome de Jesus. Eu quero declarar as bênçãos de Deuteronômio 28 sobre sua vida, versículo 1 em diante. Sobre todos nós eu vou declarar essas bênçãos. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito teu cesto e tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que te ordeno hoje, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Amém. Que Deus te abençoe, receba essa palavra. Também quero te abençoar declarando em nome de Jesus que toda sorte de bênçãos cairão sobre sua vida, que haja cura, paz sobre sua vida, prosperidade, alegria no Espírito Santo e que você venha avançar mais,
e que toda a falta de perdão seja dissipada hoje, que você venha se soltar de toda mágoa, de tudo aquilo que queira te prender. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Deixa seu like aqui no vídeo, recebe essa palavra aí no teu coração e já compartilha também com outras pessoas. Foi um prazer estar com vocês aqui. Se Deus quiser, amanhã nos encontramos novamente. Fique em paz, até mais, que Deus te abençoe.